Grave acidente na BR-101 vitimou 5 pessoas da mesma família. Cerimonial fúnebre ocorreu hoje na cidade de Maracajá. Confira também. Prazo para cadastro ambiental seguirá até o dia 5 de maio. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Aberto o período de entrega de envelopes para as empresas que desejarem participar do processo licitatório para a construção do CASE de Criciúma. Integrantes da banda Patmos visitaram hoje instalações da TV Primavera. E no esporte, a preparação do Tigrinho Sub-20 para a estreia na Copa do Brasil da categoria. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 29 de março de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Um grave acidente registrado ontem à noite vitimou 5 pessoas da mesma família. A tragédia ocorreu na BR-101 em Içara. O velório foi realizado hoje na cidade de Maracajá, que, enlutada, se despediu das vítimas. Os vestígios do acidente ainda são visíveis na pista, fato que destruiu a vida de uma família inteira. A fatalidade ocorreu às 7 horas da noite de ontem no quilômetro 369 da BR-101, na localidade de Esplanada, em Içara. O acidente foi ocasionado por um jipe, placas de Porto Alegre, que seguia sentido norte-sul. Segundo relatos, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária, atravessou o canteiro central e colidiu frontalmente com Santana, onde estava a família da ex-vereadora de Maracajá, Lisângela. Os 5 ocupantes do Santana Quanto morreram ainda no local. Já no outro automóvel, haviam 2 homens que tiveram apenas ferimentos leves. Os corpos chegaram próximo do meio-dia no centro comunitário de Maracajá, causando a comoção geral. Os familiares estão em estado de choque com a situação. É difícil para todos, né, pois parece que não é verdade, né? Embora a gente esteja vendo, mas difícil é acreditar. E são pessoas que têm uma estrutura forte, pessoas que participam de movimento de irmão, movimento de igreja, então isso ajuda a fortalecer, fazer com que permaneça animado mais, né, que possa para dar uma atenção aos que ficaram e que precisam muito. As outras vítimas são Jordana Rocha de Souza, de 24 anos, filha de Lisângela; Valdemar Rocha, de 78 anos, pai; Maria Correia Rocha, de 76 anos, mãe; e Lisley Rocha, de 52 anos, irmã da ex-vereadora. Ela trabalhava com o deputado José Milton Schaeffer há 4 anos. Ele lamenta a perda. É um sentimento de perda muito grande, né? Uma verdadeira tragédia. Uma família inteira é ceifada, entre elas a Liz, né, que ela trabalhava conosco no nosso mandato, nos assessorava aqui no Vale do Araranguá. E uma jovem mulher muito corajosa, determinada, com muita sabedoria e que tinha a habilidade de se colocar no lugar das pessoas. E isso facilitava muito a comunicação e o comprometimento das causas. E isso é difícil de substituir uma pessoa assim na sociedade, muito comprometida com todas as instituições, não só ela, mas toda a família. E deixa para nós um vazio muito grande aqui no Vale do Araranguá, na cidade de Maracajá. O prefeito Márcio Búrigo também se fez presente no velório e se compadece pela tragédia. Um fato extremamente lamentável, um fato realmente que nos deixa atônitos, deixa muito triste. Eu não poderia deixar de vir aqui e visitar a família Rocha, uma família que nós temos conhecimento por parte da política, mas também porque são pessoas que ajudaram e ainda estavam ajudando a construção da história aqui do município de Maracajá, a história política da cidade. Uma história tão importante, tão bonita e de repente, sem uma explicação muito clara, essa história acaba nesse acidente terrível e que nos emociona, eu tenho certeza, a cada uma das pessoas que vêm aqui, porque
perder 5 pessoas de uma só família num acidente só é realmente uma coisa muito triste. A Prefeitura de Maracajá decretou luto oficial de 3 dias pela morte da família. O prefeito lembra que, apesar de ser adversário na batalha política com Lisângela, era uma mulher guerreira e que também defendia a causa social, assim como toda a sua família. Uma lutadora, né, sempre defendendo o seu partido. Como se diz, nós éramos adversários, não inimigos, né, sempre estávamos presentes, principalmente o Sr. Valdemar aí. A gente sempre esteve junto, crescemos juntos aí. Tínhamos ideias muitas vezes diferentes, mas sempre se respeitando, né? E infelizmente é uma perda do município de Maracajá, e essa perda realmente nós vamos lamentar muito e vai fazer muita falta. Infelizmente com a duplicação ainda está ocorrendo esse tipo de acidente. Infelizmente agora colocar na mão de Deus, tentar confortar a família aí, né? O Lismar e o Laércio são os 2 filhos que sobraram dessa família, para que realmente tenham força ele, né? Mais o marido da Lisângela e seus filhos, para que realmente conforte e venham, né, realmente mostrar o que eles fizeram até agora e dar continuidade em todo esse trabalho. Termina no dia 5 de maio o prazo para que donos de terras agrícolas façam o cadastro ambiental rural. O produtor que não estiver cadastrado não terá acesso aos créditos rurais. Depois de muitas andanças entre Rio Grande do Sul, Paraná e Carazinho, esse casal gaúcho desembarcou no Distrito Federal. Seu Dornelles e a dona Carmen vieram parar aqui no coração do Brasil depois de uma vida inteira no sul do país, por causa do filho que passou em um concurso e veio morar em Brasília. Mas eles, para manter a tradição ligada à terra, escolheram um canto distante do plano piloto. E aqui, no núcleo rural de Tabatinga, que fica a 50 quilômetros de Brasília, começaram a vida no campo. Nós plantamos tudo que faz parte da nossa mesa, né? Alimentação, compreende milho, batata, mandioca, moranga, quiabo. O seu Dornelles foi ao escritório regional da Emater em Tabatinga e fez o cadastro ambiental rural. O prazo para fazer o cadastro vai até o dia 5 de maio, mas o seu Dornelles diz que não gosta de deixar as coisas para a última hora. A gente poderá ser beneficiado pelo governo para reivindicar algum financiamento. O cadastro serve para ajudar no combate ao desmatamento de florestas e outras vegetações nativas brasileiras, como, por exemplo, esta área aqui da propriedade do seu Dornelles e da dona Carmen, que é uma área de preservação permanente. O cadastro ambiental rural, ele vai registrar em toda a propriedade rural do Brasil quais são as áreas preservadas, quais são as áreas que precisam ser recuperadas, né? Então isso vai auxiliar o governo federal a intensificar o processo de regularização ambiental e preservação ambiental. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, ainda faltam 135 milhões de hectares de terras para serem cadastrados no país, uma área equivalente à do estado do Pará. O cadastro ambiental rural ele não só é importante para conduzir o produtor rural, o possuidor rural para a regularidade, como também para ter segurança jurídica das suas atividades e especialmente acesso ao crédito agrícola. O novo Código Rural determina que a partir de maio de 2017, como o cadastro ambiental rural é obrigatório para todo e qualquer imóvel rural, a partir de maio de 2017, as propriedades que não tiverem cadastro ambiental rural não poderão fazer acesso ao crédito agrícola. A seguir, integrantes da banda Patmos visitaram hoje as instalações da TV Primavera. Atenção, você que está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. Confira agora as ofertas de empregos disponíveis na região. Auxiliar de limpeza, vendedor automotivo para atuar em concessionária, estoquista de peças para atuar em concessionária, vendedor varejista de roupas femininas, motoboy, secretária de vendas, consultor de vendas,
estagiário para atuar em escritório de advocacia, auxiliar de contabilidade, conferente, funileiro mecânico, vendedor de materiais de construção, supervisor de manutenção, representante comercial, vendedor à pronta entrega, auxiliar de produção. Interessados devem entrar em contato através do telefone 3433-3202 ou via e-mail selecal@excelenciarh.net. Lembramos também que estão disponíveis vagas de motorista carreteiro. Interessados nesta vaga devem ligar para 34310600 ou via e-mail online@transnatal.com.br. Governo do Estado abre processo licitatório para a construção do CASE de Criciúma. Confira. A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania lançou o edital de licitação de concorrência pública para a construção do Centro de Atendimento Socioeducativo, o CASE de Criciúma, a unidade educativa que irá atender os adolescentes em conflito com a lei de toda a região sul. O processo leva agora, em média, 60 dias até que a empresa vencedora receba a ordem de serviço. A estrutura irá empregar 186 funcionários e terá capacidade para reeducar 60 adolescentes, sendo 40 vagas para internação definitiva e 20 para provisórias. O local escolhido para a construção do CASE, um terreno doado pela Prefeitura, e o projeto arquitetônico estão em conformidade com as exigências do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, legislação que regulamenta o socioeducativo em Santa Catarina e em todo o Brasil. Os envelopes com as propostas das empresas interessadas devem ser entregues até o dia 28 de abril. A abertura dos envelopes está marcada a partir das 15 horas do mesmo dia no auditório da Secretaria da Cidadania e Justiça, em Florianópolis. Eles fazem música cristã para jovens e se apresentam em todo o país. Convidados especiais do Acampa Jovem 2016, o retiro da Igreja Internacional da Graça de Deus, os integrantes da banda Patmos aproveitaram a estadia em Criciúma para visitar a sede da TV Primavera. A banda Patmos foi formada por Netinho e iniciou em 1992 dentro do movimento gospel da Igreja Renascer em Cristo. Passou por algumas formações e aos poucos foi ganhando forma e louvando por todos os cantos do país. Nós fomos a primeira banda de reggae gospel no Brasil e de lá para cá a gente mudou. Hoje a gente está tocando mais pop rock do que reggae. Até porque as pessoas que eram envolvidas com reggae saíram, e enfim. E o nosso objetivo sempre foi esse, de levar a música, de levar através da música uma mudança para a juventude, de comportamento de dentro para fora, fazer a galera ser um pouco mais leve e mais responsável com a sua vida, levar Cristo, a essência de Cristo. Então esse sempre foi o cuidado da banda Patmos, esse sempre foi o objetivo. Né? Não só vender CD, não só fazer show, mas levar para as pessoas algo mais, né? Eu mesmo já tive 2 vezes na Patmos, né? Saí uma vez, entrei e saí de novo. Na verdade, assim, foram saindo pessoas, mas sempre ficou alguém que começou, né? O Netinho acho que foi o que mais ficou, né, na banda. As 2 formações, mas sempre quando não estava um, estava o outro. Então, digamos que não teve não desmanchou completamente, né? Assim, né? Sempre ficou um pedacinho ali e foram somando algumas pessoas naquele pedacinho. Desde quando iniciou a banda, a ideia sempre foi levar o evangelho através da música, já que era uma paixão dos integrantes. A gente sempre tocava em louvor de igreja e tudo mais, e aí teve uma identificação de gosto musical, a princípio. Pô, tu gosta disso, tu gosta daquilo, pô, eu também gosto e tudo mais. E aí foi que a gente acabou surgindo a ideia. Pô, a gente podia montar uma banda, isso há 20 e poucos anos atrás, né? E aí até eu e o Neto, a gente tocou em uma outra banda junto, a gente falou, cara, nós dois, a gente tem uma química boa para montar um trabalho junto. Vamos fazer uma coisa... montar uma banda assim, aí falei, vamos, só que na época eu estava ocupado com algumas outras coisas, aí o Neto foi e montou a banda com uma galera, aí não deu certo, alguns foram saindo, e aí acabou que Neto, agora eu estou mais tranquilo, então posso entrar? Então foi mais ou menos assim, sabe, Deus foi preparando as coisas, e foi nos unindo até o ponto que falou, não, agora dá, agora vamos trabalhar junto e vamos caminhar.
A banda veio especialmente para participar do Acampa Jovem 2016 e o evento agradou os integrantes que animaram e louvaram com a garotada. Foi muito bom, né? Eu sou muito fã, assim, amigo de muitos anos do pastor Sodré, achei muito parceiro e quando ele me ligou, nossa, eu falei na hora, eu tô dentro. E primeiro que o lugar que eles escolheram, meu Deus, o lugar é maravilhoso. E assim, tudo que aconteceu, eu lembro que quando a gente estava vindo embora, eu falei para ele, nossa, o semblante dos jovens já está diferente. Porque quando a gente chegou lá, a galera estava meio dispersa, né? Mas as atividades, tudo que teve lá foi muito legal, a gente foi muito bem tratado. E as mensagens foram muito legais, olha, tudo foi perfeito. A gente ficou num chalé assim, que olha... parecia que a pessoa fez para ela morar. Eles se arriscaram até mesmo a uma partida de futebol com os jovens e parece que o jogo foi tenso. Levamos uma lavada quase de 7-1, tem um nosso que está no hospital. O resultado então foi tenso. Foi tenso. A molecada corre demais, gente. Colocou um bando de velho para correr atrás da molecada, a gente ficou correndo atrás deles, né? Mas apesar das brincadeiras, toda a mensagem que foi passada acabou atingindo todos os jovens. E alguns, em particular, acabaram relatando testemunhos que emocionaram e fazem valer a pena cada minuto de louvor. Conversei com uma moça que ela saiu da casa dos pais de 15 anos, né, e foi morar com uma outra pessoa. E os pais estavam bem tristes. E ela veio conversar comigo no início do acampamento. E aí eu falei para ela, o que você quer ouvir? Você quer que eu concorde ou que eu te condene? Eu não vou fazer nenhuma dessas duas coisas. Mas o que a Bíblia fala, ensinei algumas coisas a ela. Falei para ela que Deus é amor. Ao contrário de que todo mundo acha que Deus pune, não. Deus é amor. A Bíblia fala que Deus amou tanto a gente que Ele entregou o Filho dele por nós, né? Ou seja, não é só uma questão de eu amo, ai que dó, que pena. Não, Deus teve uma atitude, Ele entregou. Então, amor não é sentimento, amor é atitude. Né? E aí também cai na questão dos pais, porque eu sou pai, né? Enfim, falei com ela e o acampamento passou. Cheguei no hotel, né? Acabou o acampamento, cheguei no hotel. Na madrugada ela me chamou e falou, olha, eu estou voltando para casa dos meus pais. Pô, eu até chorei, fiquei muito feliz, porque o propósito nosso não é só levar música, é levar aos jovens a ter uma vida melhor, mais feliz, mais leve. Legal. A seguir, time Sub-17 do Criciúma estreia amanhã na Copa do Brasil da categoria. Amanhã o time Sub-17 do Criciúma estreia na Copa do Brasil da categoria. O adversário será um dos grandes do futebol brasileiro. A equipe Sub-17 do Tigre enfrenta amanhã o São Paulo pela Copa do Brasil. A disputa promete grandes desafios para a garotada, que além de defender as cores do Criciúma, também tem a oportunidade de mostrar um bom desempenho. Um desafio enorme, né, de estar disputando uma Copa do Brasil Sub-17, onde o Criciúma, por ter uma tradição do profissional ser campeão, a gente tem uma expectativa enorme dentro da competição. Sabe que é formação, sabe que é base, mas a gente procura fazer um bom trabalho, né, para que consiga esses atletas ter uma visibilidade maior dentro do cenário nacional e conseguir fazer um trabalho bom e passar de fase. A gente tem que saber que lidar com essa pressão de jogar em casa, da ansiedade deles de querer mostrar e ter esse controle, né, para que a gente tenha um equilíbrio durante os 90 minutos. E sim, possa atacar, mas que a gente também esteja bem guarnecido e não corra o risco de tomar os gols que possam ter, por fim, nos eliminar na primeira partida. Então, por isso, sempre esse equilíbrio vai nos dar a certeza de, no mínimo, um bom placar aqui ou decidir lá na casa deles. As mudanças são poucas de quem pôde acompanhar a Copa Santiago que os garotos participaram no ano passado, com a intenção de adquirir mais experiência em cada atleta.
Esse grupo a gente deu uma experiência maior em Santiago, né? Fomos com um ano a menos, é o ano deles agora, como já conversei com eles, é o ano deles provarem a qualidade que eles têm. A gente disputou campeonatos com idade menor para que tivesse essa experiência e nesse momento eles conseguissem, né, impor todo o seu talento e toda a qualidade do grupo em prol desse campeonato, né, que é a Copa do Brasil, é visibilidade nacional, é tradição, Criciúma, é aposta de fazer grandes campeonatos e acho que isso foi importante nesse processo de formação deles, que eles estão muito mais competitivos de quando eles eram no começo do ano passado. O adversário, mesmo sendo a base do São Paulo, é um time forte. O treinador garante que vem estudando para deixar o grupo preparado para este confronto. A gente pesquisou, a gente tem alguns dados, né? Hoje a gente consegue ter uma análise através, né, do material na internet, busca sempre estar informado, tem contato com outros treinadores. A gente sabe que eles foram campeões infantil há 2 anos atrás, foram campeão da Copa Votorantim, então é um grupo qualificado, como todo grupo que tu foi enfrentar hoje do São Paulo, tu sabe que é uma base muito forte, então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, temos que estar concentrado do início ao fim, para que a todo momento a gente esteja disposto a se entregar pela vitória e conseguir fazer uma grande partida, para que no mínimo almejar decidir lá dentro de São Paulo. Hoje você vai acompanhar um testemunho muito forte no Sala de Entrevistas. Confira. Um testemunho que vai edificar a sua vida. Uma história real que acabou se transformando em um livro. O autor de Encontrando Deus Além da Fronteira é o nosso convidado de hoje do Sala de Entrevistas. Uma história pra lá de interessante e também emocionante. Eu tinha um propósito com esse livro aqui, esse livro que eu vou estar escrevendo, ele tem um propósito mais comercial. Né? Então, primeiro eu quero vender a ideia do livro, que eu acredito que alguma editora queira comprar, eu sei que é difícil, mas nada é impossível, né, para Deus. Então a minha intenção é essa, tá lançando, provavelmente no primeiro ano, talvez eu lance em e-book, de uma forma bem mais barata, para quem quiser E-book é o sistema online? É o sistema online, né? Vender por um valor agregado bem pouco para todo mundo ter acesso. Então eu acho que vai ser bem interessante, é um outro propósito. Eu acho que esse aqui, eu acredito que eu obtive o propósito que eu tive com ele. Hoje eu tenho, né, não foram muitos livros vendidos, mas hoje tem gente que já leu no Japão, no Equador, nos Estados Unidos, no Canadá. Ele edifica. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo mais às 20h30 da noite. A reapresentação do programa será na quinta-feira, também 20h30 da noite. Você acompanha a TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem o Sala de Entrevistas no canal 13. Os da GVT, canal 12. Sou André Leutério e estarei aqui terça-feira no Sala de Entrevistas. Não perca. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã, se assim Deus permitir. Boa noite.